Boa tarde. Hoje nós vamos discutir sobre os agentes biológicos. Um agente biológico pode causar doenças infecciosas. Eles servem para a guerra biológica. Hoje existem mais de 1.200 tipos desses agentes biológicos. Os agentes biológicos incluem os micro-organismos, tais como os vírus, bactérias, os fungos e algumas eucariotas unicelulares e multicelulares, que possuem a capacidade de afetar a saúde do ser humano de várias maneiras, desde reações alérgicas graves até a morte. Esses organismos podem ser encontrados em qualquer ambiente natural, ou seja, pode ser encontrado na água, solo, plantas e animais. Agora vamos passar para Henrico e Yuri. É com vocês. Boa tarde. Estamos aqui com o Dr. Emanuel. Boa tarde. E ele vai nos falar sobre doenças causadas por vírus e bactérias. Quais vacinas devemos tomar para evitar doenças causadas por vírus e bactérias desde o nascimento? Quais são as principais doenças causadas por vírus e o que elas podem nos causar? Todas aí. A outra pergunta: quais doenças causadas por vírus são mais comuns hoje em dia? Né? Além da gripe, que a gente é mais comum, que a gente tem por aí, que é o mais frequente, a gente tem as doenças causadas ainda no Brasil, nem tanto, mas o sarampo, a catapora, que ainda é muito comum, ainda que não tem vacinação para todo mundo, mas são as mais comuns. E o que essas doenças podem nos causar? Isso vai depender do que doença eu estou me referindo, né? Se eu estou me referindo a uma catapora, vai produzir uma doença que é a própria doença da catapora, que é uma lesão vesicolosa, que vai dar uma série de bolinhas, você já deve conhecer bem também, ou alguns coleguinhas de vocês já devem ter tido. A gripe também pode, né? Todo mundo já conhece, quem não teve gripe hoje em dia, então essa doença pode causar um monte de coisa. Tá? Porque é muito extenso, muito aberto esse leque. Você perguntar que doenças podem nos causar, eu vou te dar um livro para você ler na sua casa. Porque tem muita coisa que pode se falar a respeito disso. Mas o mais importante é que a vacinação pode evitar uma série de complicações para as crianças, né? Há muitos anos que o Brasil não tem mais casos de paralisia infantil, há muitos anos que o Brasil não tem mais casos de sarampo, né? Então, graças a essas vacinações, há muitos anos que a gente não tem casos de hepatite A na nossa região, né? Que raramente a gente vê cachumba, raramente a gente vê rubéola, tudo isso graças à vacinação. Então, essa é que é a mais importante, que é o trabalho da vacinação, é evitar todas essas complicações, né? E algumas delas deixam complicações bem sérias, né? A sarampo pode levar à morte, a catapora também, se não for tratada, também pode levar à morte, a paralisia infantil, que nós não temos mais hoje no país, ela pode levar a sequelas musculares, né? E deficiências neurológicas em membros, quer dizer, então é muito extenso o que eu poderia falar, mas acho que isso é o suficiente para você ter uma ideia. É isso? É isso. Obrigada. Agora é com vocês, Thaís e Branco. Agora vamos passar para Letícia, Gabriel e José Adulto. Boa tarde, estamos aqui no consultório do Dr. Jaime e ele vai falar um pouco sobre a saúde bucal. Quais as maneiras mais simples de proteger a nossa boca no nosso dia a dia? Letícia, as duas maneiras mais simples de proteger os dentes no dia a dia é a escovação dentária e o uso do fio dental. O que as bactérias podem causar na nossa boca? Normalmente, as bactérias vão causar a cárie e a doença na gengiva, ou periodontite. Boa tarde. Boa tarde. Quais os principais sintomas dessas doenças? Bem, a cárie tem como principal sintoma a dor de dente. E a aparência da cárie é como um buraquinho formado pelas bactérias que acumula resíduos e normalmente fica colorido de marrom escuro. Já a doença periodontal tem como principal sintoma o sangramento da gengiva e o mau hálito. Obrigado, Dr. Jaime. É isso aí, com vocês, Breno e Thaís. Agora vamos passar para Isabela, Maria Eduarda e Lara. Estamos aqui com a médica Zuleika e ela vai nos falar sobre as frutas. Calma. Aí. Boa tarde. Boa tarde. Como deve ser feito
tratamento de doenças viróticas? Então, Lara, existem várias doenças causadas por vírus. Muitas, né? O que a gente pode falar de tratamento das doenças viróticas é que os vírus não respondem aos antibióticos, como é o caso das bactérias. Então, normalmente as doenças por vírus, o que se faz é aumentar a hidratação, quer dizer, tomar bastante líquido, água, suco, abaixar a febre, fazer repouso, né? Algumas doenças viróticas têm tratamento específico, o caso da AIDS, por exemplo, que responde a alguns agentes antivirais que existem, né? Alguns outros casos de outras doenças virais, como doenças graves causadas pelo herpes vírus, meningoencefalite, que é uma infecção no cérebro pelo herpes vírus, também responde a alguns antivirais, tá? Quais os sintomas principais causados pelos vírus? Das doenças causadas pelos vírus. Então, como eu falei na primeira pergunta, existem várias doenças. Portanto, cada uma tem os seus sintomas, né? A gripe é a mais comum, que eu também já falei. Quais são os sintomas da gripe? Dor no corpo, dor de cabeça, nariz correndo, que a gente chama de coriza, tosse. Né? Existem outras doenças, por exemplo, a dengue, né? Que a gente está vivendo aí, principalmente com o término do verão, no final do verão, bastante casos de dengue. Vai dar também muita dor do corpo, muita dor de cabeça, pode pintar a pele de vermelho, pode dar dor abdominal, dor de barriga, né? Aí outras doenças específicas, como a AIDS, são outros sintomas. Nós temos comumente na criança, que eu sou pediatra, então o sarampo, que é uma febre alta, que pinta também o corpo de vermelho, né? A cachumba, que aumenta a glândula parótida, então você vai ter um inchaço aqui no rosto. Coqueluche, não tive coqueluche causado por bactéria, que é o verdetrela. Então, assim, cada doença tem sintomas específicos delas, né? Existe algum que você quer saber, mais específico, assim, que você está lembrando? Então, acho que aí, principalmente essas que eu falei, que são as mais comuns, a gripe, a dengue, sarampo, a meningite causa vômito, febre alta, pode ser causada por vírus também, dor de cabeça, né? O que mais que eu posso pensar? Deixa eu falar. Então, cada doença tem um sintoma, né? Então, vírus não é só um vírus que existe, existem vários vírus, e cada um é responsável por causar uma doença, né? E cada doença vai ter um sintoma específico. Muito obrigada. Isso aí, Breno e Thaís, é com vocês. TV Par acaba aqui. Mais notícias no Par Nacional. Boa tarde. Boa tarde.